Bem-vindos ao Transformados pela Fé. Hoje nós iniciaremos o nosso podcast, onde nós estaremos contando os testemunhos aqui, estaremos entrevistando pessoas que passaram, que superaram suas dificuldades no mundo e hoje fazem parte da igreja, vivem uma vida de fé, cheias do Espírito Santo e libertos das astúcias de Satanás. E hoje nós estamos aqui com o Rodrigo e a Alice. Tudo bem? Conta um pouquinho pra gente como é que foi a vida de vocês antes de entrar para a igreja, antes de ter esse encontro com Deus. A paz do Senhor, meu nome é Rodrigo, tenho 37 anos. Antes de eu conhecer Deus, eu vivi uma vida atribulada, era uma vida muito, não sei como explicar assim, mas o que eu vivo hoje é uma vida maravilhosa com Deus, entendeu? Eu vim do mundo do tráfico, vivia uma vida, assaltava, roubava, e hoje em dia eu sou muito grato por ter conhecido essa igreja maravilhosa, o pastor que é uma pessoa muito boa, entendeu? E fui preso, minha vida em 2009, começou tudo em 2009, eu fui preso, prometi que quando saísse da minha primeira cadeia, servir a Deus, saí e não cumpri o que eu falei, voltei de novo e dessa vez eu saí, falei que ia conhecer uma pessoa e ia voltar para a igreja. E hoje eu conheci minha esposa, que também veio de uma vida também muito atribulada, entendeu? A tribulação. Boa noite a todos, estamos aqui, eu estou muito feliz por estar aqui podendo contar o meu testemunho, como é que transformou a minha vida. Antes de eu entregar a minha vida para Deus, eu era uma pessoa muito depressiva, eu sofria de depressão, até hoje eu tenho marcas sobre a depressão, porque eu tinha um vazio dentro do meu coração no qual eu tentei preencher com o mundo das drogas, com a prostituição, mas tudo isso nunca me levou a lugar nenhum, pois a todo momento eu tentava preencher um vazio que somente Deus poderia preencher. E Deus transformou minha vida de tal maneira que hoje em dia eu ando na rua, não preciso mais ter vergonha pelo que eu fiz no dia anterior. E eu sou muito grata a Deus, por tudo que Ele fez em minha vida. Só que antes, como meu esposo, nunca cheguei a me dar bem no relacionamento, Sempre tive relacionamentos à base de traições, à base de amantes, não conseguia ser fiel no meu relacionamento, não era feliz no meu trabalho, porque antes de eu entregar minha vida para Deus, eu sempre fui funcionária e hoje, para a honra e glória do Senhor, hoje eu trabalho por conta própria. Coisas que eu tinha vontade de fazer quando estava no mundo lá fora, mas que eu não conseguia, porque a força que o Satanás tinha sobre a minha vida era tão grande que eu era escrava dele. Tudo que o diabo pedia para me fazer, a todo momento eu fazia sem nenhum tipo de consciência. Tá bom, interessante. Como que vocês lidavam com o uso das drogas? O que isso impactou na vida de vocês? Então, Alan, o que impactou mais, eu conheci o mundo das drogas com 18 anos e desde então eu fui só indo sucessivamente, Primeiro eu experimentei um baseado, depois no meio de rodas de amigas eu comecei a experimentar outros tipos de droga e isso impactou totalmente na minha vida, porque eu tive um convívio, eu era uma garota, vamos dizer assim, carinhosa, familiar, e depois quando eu comecei a me envolver nesse mundo, eu comecei a me destacar. Dentro da minha própria casa, eu lembro de uma vez que eu estava começando com o uso da cocaína, e eu não conseguia dormir sem usar cocaína. E nessa época eu ainda morava com a minha avó, eu dormia no mesmo quarto que ela, e eu lembro como se fosse ontem, eu esperei ela dormir para me poder ficar usando cocaína dentro do quarto junto com ela. Então é algo que foge muito da realidade. O impacto disso é muito grande nas nossas vidas. No começo eu pagava para as pessoas irem buscar. Depois, com o passar do tempo, eu fui perdendo a vergonha. Eu fui passando a frequentar bocas de fumo. E ali as pessoas verem, descobrem o que você usa de realidade, de fato, de realidade. Porque por algum tempo as pessoas só deduzem, acham que você faz, mas quando não veem.
E isso foi algo que me envergonhou muito. Você não tem noção, porque um dia eu estava lá, né? Às vezes eu ficava na comunidade ali a noite toda ou até de manhã mesmo usando drogas, e depois eu passava na rua e eu sabia que a pessoa que tinha me visto lá me via nas ruas ou no meu dia de trabalho, e isso me envergonhava muito. Eu já fiquei 2, 3 dias trancadas dentro de casa para que as pessoas pudessem esquecer aquela vergonha no qual eu passei. Quando eu estava na rua, por aí para lá e para cá, teve um episódio da minha vida no qual eu fiquei quase 7 dias nas ruas usando drogas, e o que me fez voltar para casa foi Deus, porque eu só não morri durante esse tempo porque Deus não permitiu, e hoje eu tenho noção do quanto Deus cuidava de mim mesmo eu estando no mundo das drogas. Entendi. Senhor Rodrigo? Eu, como te falei, já trabalhei para Comando Vermelho, trabalhei para Terceiro Comando, trabalhei para milícia, porque a gente, quando trabalha assaltando, então a gente não tem facção, eles querem a carga, não querem saber de onde está vindo. Então, fiquei um período na Penha, trabalhei para traficantes perigosos, e hoje em dia aí fui preso. Inclusive, eu fui preso no mesmo lugar. Em 2009 eu fui preso ali no Trevo das Margaridas, e em 2019 eu fui preso de novo no Trevo das Margaridas. Só não foi pelos mesmos policial, mas foi pela Federal. Aí fui preso por mandato de prisão de 2016. Fiquei naquele presídio lá em Niterói. Fiquei muito tempo lá. E saí com o objetivo de servir a Deus, mas só que eu não tinha força para servir a Deus. Saí, continuei bebendo, farra, bagunça, até que eu conheci ela por telefone. Meu irmão me apresentou ela e eu falei, é com essa mulher que eu vou casar, só que eu não sabia da vida dela. Aí eu falei, é com essa mulher que eu vou casar. Deus tocou no meu coração. E ela não queria nada comigo. Na época ela fugia de mim e eu ficava ali, ó, firme, em pé firme, vai casar comigo sim, vai ficar comigo. E até que a gente ficamos juntos, aí conhecemos a igreja, o culto veio para minha rua, não tinha nada na minha rua sempre foi deserto, fomos morar ali na rua do Hospital Infantil e não tinha nada. Até que o pastor botou um culto em cima ali na casa ali onde a Gisele morava, e eu falei, poxa, Alice, eu conheço aqueles pessoal ali, vamos lá no culto. Aí ela ficou meio assim, porque ela estava naquele processo, entorpecente. Aí eu falei, vamos lá, ela falou, gostamos, ela gostou do pastor, ela não, gostei muito dessa igreja, o pastor é muito diferente dos outros pastores que a gente conhecemos, e é aqui que eu vou ficar. Aí estamos aí até hoje. Aí vim para a igreja, casamos, prepararam tudo, casamento, foi uma coisa incrível. Deus mudou mesmo o quadro da história de vocês. Mudou. Para você que está aí da sua casa, a gente consegue observar, a gente consegue analisar e perceber que cada pessoa tem um impacto diferente das drogas na sua vida, né? Uns vão perder em um lado da sua vida, outros vão perder outro, alguns vão perder emprego, outros vão se distanciar de família, né? E cada pessoa tem um impacto diferente. Então, para você ver que é importante o trabalho da igreja, né, no meio social, seja onde a igreja estiver, a igreja ela tem um papel fundamental de estar ali transmitindo, estar ajudando, estar auxiliando, né, as pessoas, porque muitas das vezes as pessoas acham que a igreja é somente um templo onde as pessoas entram para fazer a sua adoração a Deus, para orar, para buscar. Muitas pessoas vão à igreja para poder se sentir melhor, né, porque se sentem, não, eu vou lá porque eu me sinto bem na igreja. Mas a igreja ela tem um papel fundamental no meio social, né? E a gente vê aí a libertação dos dois, né? A minha libertação também, porque eu não era da igreja. Então, assim, a igreja ela tem um papel fundamental. Antes de continuar para a próxima pergunta, eu já quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar e comentar também nesse vídeo, vai nos ajudar bastante, né? Nós estamos iniciando, né? E com a sua ajuda, só compartilhando,
comentando e deixando o seu like, a gente vai crescer em nome de Jesus, e aí esses testemunhos aqui eles vão ser compartilhados, né? E pessoas que estão passando pelas mesmas situações têm a oportunidade, né, de receber forças através desse testemunho. Amém? Então deixa aí o seu like, comenta, compartilha, joga no grupo da família, manda para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe que está passando por essa situação e fala para ele assistir, e que Deus vai mudar, vai usar esse testemunho para dar forças para ele. Amém? Então, deixa eu ver. E qual foi o ponto de virada assim, de vocês? Ah, não, vai ser a partir de agora, vai ser a partir desse momento. Ou vocês passaram por uma situação que impactou a vida de vocês e falaram assim, não, agora a gente tem que buscar Jesus porque estão nos perseguindo ou já está demais. Qual foi o ponto de virada? Qual foi o ponto dessa virada de chave na vida de vocês? Então, Alan, eu venho de uma família no qual eu perdi meu pai muito nova, né? Eu nasci em julho, meu pai morreu em janeiro. Meu pai, ele usava as drogas, né? E o meu tio também usava drogas. O meu tio incentivou o filho dele a usar drogas. Ele já chegou a me dar droga muitas das vezes. E foi isso que me fez mudar. Porque eu tenho um filho de 10 anos atualmente. Na época eu olhei para o meu filho e eu falei, eu preciso mudar de vida. Porque senão daqui a pouco o meu filho vai estar seguindo o mesmo caminho que o meu. E assim, foi algo muito difícil na minha vida. Porque assim, eu consegui me livrar do vício da bebida, eu consegui me livrar do vício da prostituição quando eu conheci o Rodrigo. Só que eu não conseguia me libertar do vício da maconha. Para mim foi algo extremo, muito difícil de eu conseguir. Foi quando, né, a gente se mudou, houve um reboliço na minha vida, eu tive que me mudar para uma rua diferente, onde eu não conhecia ninguém. E de repente eu ouvi um barulho que começou a me incomodar de primeiro, né? Chega a ser engraçado, né? Porque foi uma situação, eu falei, esse barulho aí, quando eu fui lá, eram os crentes lá na varanda, enfim. Só que aí aquilo ali me chamou a atenção de certa forma e eu falei, fiquei a fim de conhecer através do meu marido. Meu marido falou que conhecia aquelas pessoas que estavam fazendo aquele movimento naquele lugar. E a partir do primeiro dia que eu pisei dentro da igreja, quando eu retornei para minha casa e fui fazer o uso, né, da droga que eu fazia a todo momento, de meia hora, de 1 e 1 hora, eu me senti incomodada. Me senti incomodada na primeira vez, mas continuei fazendo o uso. Até que teve um dia que eu resolvi botar um ponto final nisso. Eu juntei tudo que eu tinha, coloquei do lado de fora, coloquei na lixeira, né, pela noite. Mas quando foi de manhã, que eu acordei limpa, aquilo ali me causou impacto. Eu falei, o que eu fiz? O que eu vou usar agora para poder esquecer dos meus problemas? E fui tentar lá, cheguei até ir lá, né, ver se estava lá e não estava. E comecei a passar por crises. Nessa época eu estava grávida, mas eu tive crises bastante fortes de abstinência. Até aí o meu marido era o meu receptor, ele era o meu facilitador, né? Aí então eu cheguei para ele, tive uma conversa, eu falei que eu precisava de ajuda para conseguir sair daquela situação, porque ele me via muito nervosa, que eu tinha muitas crises de abstinência, eu partia para cima dele, eu agredia ele, eu quebrava a minha casa inteira. Então ele decidiu entrar nessa junto comigo, né? Porque é uma coisa muito difícil. Eu poderia muito bem virar para lá pro pessoal e falar agora, sai do mundo das drogas hoje, que amanhã vocês vão encontrar facilidade. Não, é muito difícil, né? Porque a todos os momentos ali é uma prova, né, de vida, né? Você superar tudo aquilo que você passou lá atrás, você tem que encarar os seus problemas. Mas foi vindo para a igreja durante a minha gravidez, eu tive um encontro com Deus no hospital onde eu estava, que eu tive um parto de emergência. E no dia do meu parto de emergência, eu tenho um vídeo gravado. Eu tive um encontro com Deus sozinha no quarto do hospital. Eu cheguei a gravar um vídeo. E horas depois, eu fui para a mesa de cirurgia. Eu não tinha meu marido lá comigo, eu estava sozinha, eu e Deus. Mas aí eu vi o cuidado que Deus teve comigo naquele momento. E isso me ajudou a me fortalecer, esse encontro que eu tive com Deus, de resolver, não retroceder. Porque eu pensei assim, se eu conseguir ficar um mês sem as drogas, eu consigo ficar o restante da minha vida inteira.
Interessante. Tem esse vídeo para poder... Tem sim, eu vou passar ele para você. Pode passar? Bom. Vamos passar o vídeo agora, então? Pode passar? Como é que era? Ele te trazia paz? Você tinha essa necessidade de fazer um refúgio para poder... Era como se fosse... Eu precisava usar porque eu acordava, eu precisava usar para me alimentar, eu precisava usar para trabalhar, é como se aquilo ali fosse um medicamento de uso contínuo. Eu precisava usar para dormir, eu precisava usar para poder me socializar com as pessoas. Então, é uma coisa inexplicável, entendeu? Eu tinha que usar, na verdade, eu era escrava do inimigo, né? Então, a todo momento o inimigo soprava no meu ouvido que eu tinha que usar. Então, eu fazia o que o diabo mandava fazer. Entendi. Tem muita gente que também passa por essa situação, né? Que faz o uso das drogas. Né? Muitas das vezes a pessoa acha que consegue controlar, né? Que é ela que controla o vício, mas com todo o testemunho de pessoas que também vieram né? do mundo das drogas, ouvindo os testemunhos, a gente percebe que a pessoa ela não consegue controlar. A pessoa acha que ela tem o controle, mas a pessoa ela é controlada pelo vício das drogas. Então, se você está na sua casa, você tem o seu vício, né? Seja nas drogas, seja lá qual for o seu vício, você acha às vezes que você mantém o controle, mas não é você que mantém o controle. Nós vivemos em um mundo espiritual, né? Onde o diabo tenta o tempo todo te induzir a fazer coisas que não agradam a Deus. Ele tenta o tempo todo fazer coisas que vai te prender nesse mundo através de vícios, pornografias, através de muitas outras coisas que desagradam a Deus, né? E às vezes a pessoa acha que tem controle, mas a pessoa não tem controle, muito pelo contrário, ela está sendo controlada, né, por Satanás através desses artifícios, dessas artimanhas que ele utiliza para poder nos prender no mundo. E você, Rodrigo, como é que foi esse seu encontro com Deus? Como é que foi esse momento, essa virada de chave? Alan, meu encontro com Deus foi uma coisa maravilhosa, entendeu? Não tem nem explicação isso. Mas meu pai, na época, eu era pequeno demais, antes dele sumir, porque até hoje a gente não sabe o que aconteceu, minha mãe já procurou em tudo quanto é lugar e não achou. A gente demos ele como morto, mas meu pai usava droga na nossa frente, agredia minha mãe. A minha vida já vinha atribulada desde quando eu era criança. Eu morava ali no bairro da Prata, então meu pai tinha um salário bom, porque meu avô era aposentado da Marinha, então dava esse salário, mas só que meu pai ficava 5, 6 dias sumido, e quando aparecia duro, e com droga no bolso. E minha mãe ia reclamar com ele agredia minha mãe, então minha mãe tinha que sair para a rua para lavar roupa, para a gente poder comer. Eu já cheguei, na época, ela é testemunha disso, minha mãe já até comentou com ela. Eu ia no aviário pegar pé de galinha e pescoço, que na época, hoje em dia, tu vai no mercado para comprar, vende. Antigamente você pegava de graça, para poder meus irmãos comer e eu comer. Então a gente vivia uma vida muito atribulada. Então, meu pai era viciado, mas também era assaltante, trabalhava no Jacaré, trabalhava com um traficante também muito perigoso. Meu pai sumiu. Aí minha mãe foi, conheceu meu padrasto criou a gente com muita dificuldade, a gente pequenininho, que hoje em dia ele não é meu padrasto, eu considero ele como um pai. Sempre me criou ali corretamente, eu que virei a cabeça, o inimigo, dei brecha com o inimigo, e aconteceu o que aconteceu. Fui preso, saí, aí fui preso de novo, saí de novo, só que dessa vez eu mostrei diferente, entendeu? Hoje em dia eu conheci Deus, conheci a igreja Milagres Exagerado, que minha vida está sendo um milagre exagerado mesmo. Consegui abrir meu negócio, eu e minha esposa, começamos num lugar pequenininho, hoje em dia temos um salão maior e pretendemos abrir mais e mais salão por aí. Isso aí. Expandir, entendeu? Isso aí. Então a gente vê dois tipos de situações, né? Dois cenários, né? Um ao qual você estava na sua casa com seu pai, né? E fazia o uso
né, das drogas ali na frente de vocês. E muita gente acha que isso não vai causar impacto nenhum, né, na vida. Você que está aí na sua casa, eu queria que você olhasse para esse testemunho deles dois, né, e pensasse um pouco mais, né, antes de ceder a essas tentações e praticar esse uso, e até mesmo na frente dos seus filhos, porque a gente não sabe, né, muitas das vezes a gente acha que o nosso filho vai crescer e vai se tornar uma pessoa normal, mas a gente não sabe o impacto, né, que vai ter, que isso vai causar na vida deles, né, e a gente acaba fazendo o uso de palavras, o uso de coisas, de entorpecentes na frente dos nossos filhos, né, isso traz um impacto muito negativo, né, na vida das nossas crianças futuramente. De início a gente acha que isso, a pessoa acha que isso não vai ter nada a ver, né? Tá ali, o filho encontrou, o filho viu, mas o impacto que isso vai causar na vida da criança futuramente é muito grande, né? Então, assim, se você não tem forças para sair dessa vida, cara, olha para sua família, olha para os seus filhos, busca forças em Deus para você conseguir sair dessa situação, né? De repente a gente olha para os nossos filhos ali, como a Alice, né? Olhou para o filho dela e viu que ela tinha que sair dessa situação e tirou forças dali. Deus, ele vai botar em nossas vidas, por mais, muitas das vezes as pessoas têm filho e acham que vai ficar numa situação pior por causa dos filhos, né? Mas o filho, ele é bênção nas nossas vidas, né? Ele muda a nossa vida, a gente passa a ter uma percepção diferente quando a gente tem um filho. Então você que é praticante, né, das drogas, está nesse vício, olha para o seu filho, olha para a sua família, pede a Deus forças para você sair dessa situação, pede para Deus te dar uma vida diferente dessa que você está vendo. E se bem dizer, Alan, também os nossos filhos é espelho do pai, né? Isso uma aí, vez meu filho tinha 4 anos de idade, eu entrei no mercado com ele pegou uma cebola. Pegou uma cebola e botou no bolso. Eu falei, tu não pode fazer isso não. Sabe o que ele falou para mim? O senhor rouba? Porque eu não posso roubar. E ele tinha só 4 anos de idade. Ali eu repreendi ele, dei um tapa na bunda dele, né? E repreendi ele de sair. E também, Alan, todo esse tempo todo que eu fiz essas coisas que não foi do agrado de Deus, de todos, eram 14 assaltantes, hoje em dia só tem 2. Todos eles desceram. E eu só não desci pela misericórdia de Deus, porque Deus tem coisas para mim, coisas maravilhosas. Você acha que se você não tivesse aceitado Jesus, você teria continuado nessa vida? Não, eu acho que eu já tinha morrido. Tinha descido, Deus já tinha me levado. Porque foi dito, antes de eu aceitar Jesus, tudo falou que se eu não parasse, eu ia descer. Se eu não aceitasse Jesus como meu Salvador, eu ia em óbito. Entendeu? E hoje em dia eu poderia estar onde? No céu eu não estaria, eu estaria no inferno. Mas só que hoje eu estou buscando, hoje eu estou caminhando. E pela glória de Deus eu sei que eu vou morar no céu junto com vocês. Amém. E como é que foi assim? Conta pra gente um pouquinho como é que foi. Corta essa parte ou a outra. E o outro cenário que a gente vê, né, é que muitas das vezes a gente recebe uma boa criação, mas infelizmente a gente acaba cedendo. Na vida de vocês, a amizade, ela influenciou muito para vocês irem para esse caminho ou foi decisivo de vocês? Não, eu vou porque eu quero. Vocês tinham uma vida mais solitária ou sempre foram rodeados de amigos que acabaram influenciando vocês a fazer o uso das drogas? Então, Alan, o que me incentivou foi a amizade, entendeu? Eu vivi uma vida como toda adolescente, eu ia para a escola, eu tinha amigas, só que de repente eu comecei a ter amigas fora da escola. E entrei num relacionamento também, eu conheci as drogas através de um relacionamento no qual eu me envolvia com a pessoa fazia uso e me ofereceu, eu comecei a fazer o uso. Depois, aquela droga, sabe, foi como se aquilo ali não fosse o suficiente. Aí eu conheci outros tipos de amizades
que no qual me ofereceram cocaína pela primeira vez. E eu usei, eu falei, gente, eu tô sentindo nada. Elas falaram, você tem que usar mais para você poder sentir o efeito da droga. E nisso aí foi através de amizades. O que me levou para o mundo das drogas foi ouvir a voz da amizade. Entendi. Você também foi? O meu foi, no caso, foi o roubo. Eu trabalhava de carteira assinada, sendo que uma amizade minha, que era um mecânico, hoje em dia ele não é vivo mais. Então, só para eu entender um pouquinho aqui, você começou praticando roubo e depois você se envolveu com as drogas? Ou você se envolveu com as drogas primeiro? Não, foi depois que eu comecei a fazer o assalto. Ah, é? Eu não usava droga. Eu vim usar a droga depois, tinha uns 20 anos, 19 anos. Foi a primeira vez que eu fumei a maconha. Aí usei loló, tudo. Chegava aí na favela de madrugada, eu e mais 4 cabeças, e nessa daí já vinha roubando tudo que tinha direito. E aí vivia essa vida que não é uma vida viável para ninguém, entendeu? Mas dessas duas situações, tanto do roubo quanto das drogas, foi por influência de amigos? Foi um impulsozinho, porque tipo assim, as pessoas culpam muitas vezes a outra, mas a pessoa tem livre hábito para fazer o que quer, né? Então eu fui ali porque eu senti vontade de fazer, queria ver como é que é. Já estava no meio, né? Já estava no meio, já estava naquele clima ali, então vamos, entendeu? Mas eu não culpo ninguém disso. Sim, entendi. O único culpado disso aí é eu e o inimigo que eu dei brecha para poder acontecer tudo isso. Atuar, né? Isso aí. Eu deixei ele atuar e se eu tivesse não feito aquilo dali, tivesse ido para minha casa, mas vamos lá, vamos, fizemos. E aquilo dali foi se agravando, que eu roubava um dia sim e o outro também. Vamos dizer que eu roubava todo dia. Mesmo com dinheiro no bolso, eu ia roubar do mesmo jeito. Acordava cedo para roubar. Aí teve uma época minha que eu não acordava cedo para ir trabalhar. Porque na época que eu estava roubando, eu trabalhava na Nova Rio, trabalhava como auxiliar de limpeza. Acordava de manhã para trabalhar, mas quando ia na hora de trabalhar, para roubar, mas quando ia na hora de trabalhar, eu não levantava. Então aquilo dali foi o inimigo já, né? Fazendo a minha mente. Assim, fui pelo lado mais fácil. Mais fácil. Aonde muitos caem também. Aonde muitos caem, tem gente que cai e não tem volta. Uma vez eu ouvi uma ilustração assim também, né? Um grupo de pessoas entrou para dentro de uma casa e falou que estava tendo assalto do lado de fora, que tinham homens armados atirando, e aí depois de um tempo eles viram que estavam tudo tranquilo, aí o pastor falou assim para eles, não vai, porque está tendo assalto, dando tiro, e aí um saiu e não aconteceu nada, e a pessoa retornou, e aí depois a pessoa retornou para falar, poxa, está tranquilo, não tem nada, pode vir, e os outros ficaram meio assim, mas depois o outro foi também, pela influência de um outro amigo. E aí quando saiu ele não teve a mesma oportunidade que o primeiro foi, e aí ele morreu na primeira vez que ele saiu. Então assim, a oportunidade é diferente para cada um, né? Muitos vão ter muitas oportunidades, enquanto o outro só vai ter apenas uma oportunidade. A gente não sabe, né, o dia que nós vamos partir, né? A gente não sabe o dia, a quantidade de oportunidades que nós vamos ter. Uns vão ter mais, outros vão ter menos, né? Não porque Jesus ama mais um do que o outro, né? Porque muitas das vezes eu tive amigos, né? Amigos assim, colegas de trabalho que falavam que, cara, Deus me ama muito, Deus me ama porque Deus me ama mais do que outros, porque tipo assim, eu tive mais oportunidades, mas não. A gente sabe que Deus ele ama todos da mesma forma, não tem os queridinhos, né, de Deus, eu amo mais esse do que aquele. O amor de Deus ele é único por todos nós, mas infelizmente a gente acaba tendo, né, menos oportunidades, a gente não sabe quantas oportunidades a gente vai ter, né? Porque quando a gente saía para fazer assaltos e aquele bando, a senhora da igreja revelava para a gente, sempre estava revelando, não vai gente, não vai, que Deus está me mostrando que vocês vão ser presos. Então ali o carinho de Deus com
não era só comigo, entendeu? Era com eles também, porque estava falando para a gente. Não estava falando só para mim, Rodrigo, você não vai que você vai ser preso. Você não vai que você vai morrer. Estava falando para todos nós, entendeu? Então o amor de Deus, o livramento que Deus dava era para todo mundo. Só que uns preferiu continuar seguindo a vida errada, e eu quis seguir a vida certa. E hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus, porque se não fosse Deus... E quando tinha essas revelações assim, como é que vocês agiam? Eu zombava muito. Eu zombava. Falava, e lá, vem mandinar. Minha mãe era uma, minha mãe revelava e eu, mandinar. Pelo amor de Deus, não vem com conversa fiada não. Hoje, aí um belo dia, foi na quinta-feira, no dia 25 de agosto de 2009, a minha tia é pastora, ela é muito usada por Deus, falou assim pra gente, vocês não vão, que se vocês for, vocês vão ser presos. Eu falava, a senhora também vai adivinhar não, se eu vou ficar rico amanhã? Deixa eu ir fazer meu dinheiro. Aí botei a pistola na cintura e fui. Quando foi 11 horas da noite, todo mundo agarrado. Só foi um que escapou, que estava no meio da gente, que ele veio da penha e não tinha sido nada revelado para ele. Foi o único que escapou, para tu ver. E esse era o mais perigoso de todos. Ele conseguiu escapar, mas tipo assim, o tempo de vida dele já estava contado. Por quê? Porque ele não escutou aquilo dali, ele não escutava ninguém. A gente fomos presos e depois de uma semana ele faleceu. Infelizmente. Essa vida. Antes para a gente dar nota para a nossa próxima pergunta, você que está chegando agora no nosso canal, né, já queria pedir para você deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar. Nós estamos iniciando agora, né, e com a sua ajuda eu tenho certeza que nós seremos grandes, e esses testemunhos, né, que estão sendo dados aqui, eles têm o poder de transformar vidas, né, têm o poder de dar forças para as pessoas que estão nessa situação e conseguir ter um encontro verdadeiro com Deus. Então deixa o seu like, compartilha, né, ouve, né, esse testemunho aqui, né, e leva para a vida de vocês também, que eu tenho certeza que assim como Deus tem uma obra na nossa vida, Ele tem uma obra na vida de vocês também que estão aí desse lado da câmera. E se vocês aí que conhecem o Rodrigo, a Alice, deixa aí nos comentários, eu conheço, se tornaram bênçãos, né, para poder ajudar a gente, incentivar eles nessa vida, que é uma vida que não é fácil, né? Vocês encontraram muitas dificuldades depois que aceitaram a Jesus Cristo? Como é que está a vida de vocês agora, depois que vocês superaram essa situação? Então, Alan, eu não vou dizer que está difícil, porque a gente encontrou um acolhimento muito grande dentro da igreja. Até mesmo um acolhimento maior do que da nossa própria família. Porque eu lembro que assim que eu aceitei Jesus, eu me batizei, foi algo muito rápido, né? Eu ouvi de um familiar meu assim, meu pastor é uma pessoa que incentiva muito a gente sempre estudar mais sobre a palavra. E ele chegou para mim, me fez a proposta, né? Me disse que eu tinha que fazer um curso de CPO, porque ele tinha um trabalho grandioso para mim dentro da igreja. E quando eu fui contar para essa minha familiar, ela virou para mim e falou assim, mas você vai ganhar dinheiro com isso? Então, na minha família, eu não encontrei o apoio que eu encontrei dentro da igreja. Tanto é que a igreja nos ajudou a casar, a todos os momentos, assim, quando nós temos dificuldades, que está difícil, a gente pega o telefone, liga para a missionária, liga para o pastor, liga para um diácono, liga para um obreiro, mesmo que eles não possam ajudar a gente, assim, pessoalmente, eles auxiliam muito a gente, através de uma palavra, através de um conselho, coisas que a gente não encontrou fora da igreja. Todo o nosso apoio que nós encontramos foi dentro da igreja. Eu costumo dizer que eu sou fruto da obediência. O meu pastor foi obediente quando ele recebeu uma ordem que ele deveria ir para aquela varanda, né, que era de frente à minha casa. Então eu não posso ser nada mais nem nada menos do que obediente. Eu sei que tem momentos, né, que a gente, como nós somos filhos do pecado, né, nós já nascemos pecadores, vamos dizer assim, tem momentos que são mais difíceis. Tem momentos que a adversidade, que as lutas, elas são mais difíceis, que a gente acaba tremulando um pouco, como eu ouvi muito meu pastor pregando, não, porque os irmãos têm que empreender. Aí eu resolvi colocar isso em prática, mas eu não tinha condição de colocar aquilo ali em prática. Então eu comecei na garagem da minha casa.
Eu coloquei lá a minha mesa lá, que eu sempre fui manicure, essa é a minha profissão. Aí comecei aquilo ali, coloquei um outro negócio também, mas Deus tocou no meu coração e falou assim, não, você vai abrir um salão fora daqui. E assim, foi muitas dificuldades, porque nós tivemos que abrir mão de muitas coisas para a gente poder estar obtendo o que a gente está obtendo agora. Então teve esforço, né? Teve muito esforço. A gente teve que abrir mão de muitas coisas, né? E quando a gente vê pessoas saindo, até hoje mesmo, a gente vê pessoas passeando, a gente tem um objetivo. A gente sabe onde a gente vai chegar, a gente sabe onde a gente quer chegar e o que a gente precisa para chegar lá. E sempre através de Deus falando conosco, né? Deus conosco é até algo muito interessante, porque eu vou fazer 2 anos de batismo, né? Que eu me converti, que foi algo muito rápido. E o meu filho também faz 2 anos de idade. E quando eu escolhi o nome dele, eu estava naquele processo de abstinência e eu falei assim, vou escolher um nome bíblico para o meu filho. Aí eu procurando ali, eu resolvi escolher Deus conosco. E a partir do momento que eu escolhi seguir a Deus, seguir a Cristo, a todo momento Deus esteve conosco. Amém. Jesus. Tem gente que acha que é só vir para a igreja que tudo vai mudar. Não, né? a gente teve que abrir mão de muitas coisas, muitas amizades. Teve uma renúncia, né? Teve, a gente abriu mão de amizades, de pessoas que não tinham nada para passar para a gente com experiências com Deus, somente coisas negativas. O nosso relacionamento também, sabe? A gente sempre procurou ouvir as pessoas que estavam na presença do Senhor, até hoje. Às vezes eu preciso de um conselho, né? Eu vou lá e procuro uma pessoa que seja da igreja para poder estar me aconselhando, porque o mundo lá fora eu já conheço. Quem está lá fora não tem nada para me passar de bom. Eu penso assim, quem está lá fora vai dizer, você tem que voltar, isso está acontecendo porque você está dentro da igreja. Mas não, Alain, eu tenho consciência da onde eu saí. E eu tenho consciência que a todo momento o inimigo ele não desiste de nos puxar para fora. Entendeu? Porque o inimigo ele está a todo tempo querendo destruir as pessoas que resolveram mudar de vida. Porque Deus foi mais forte do que o inimigo nessa batalha, né? Nessa batalha espiritual. E em nenhum momento o inimigo fica satisfeito com essas situações. Sim, verdade. Para você que está aí na sua casa, que acha que a igreja é um lugar de você, eu vou para a igreja porque eu tenho que ser abençoado, eu vou para a igreja porque Deus tem que abrir uma porta. Irmãos, vem para a igreja porque nós temos que ser mudados, nós temos que ser transformados, a gente tem que ser liberto do nosso eu. A Bíblia fala que a gente tem que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que vos serão acrescentadas. Não buscar as demais coisas na igreja. Não é dessa forma que nós vamos estar buscando a Deus. Deus ele sabe do nosso íntimo, Deus ele conhece o nosso coração, Deus ele sabe das nossas intenções, Deus ele sabe daquilo que nós vamos falar antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. Então seja sincero com Deus, busca Deus pela transformação e não pelas bênçãos. E como é que foi, Rodrigo, para você? Como é que está sendo, né, esse processo, essa vida após, né, essa situação toda que você viveu? Como é que está a sua vida agora? Que ela falou, né, Ana, que para mim está sendo maravilhoso. Eu acordo bem. Tem salão, né? Vocês têm salão? Tem um salão. Onde fica acordo situado bem. o salão de vocês? Fica na Avenida Retiro da Imprensa, número 444. Tem nosso trabalho, eu acordo de manhã, uma coisa maravilhosa, vejo meu filho, entendeu? Minha esposa, ela até fala comigo, tu acorda todo dia nessa alegria. Prazeroso, né? É prazeroso, é muito prazeroso acordar nessa alegria de manhã, tomar aquele café, fazer aquela oração, entendeu? Que eu e ela tá tendo um propósito que a gente está orando de dia e noite para estar no propósito, então não foi só aceitar Jesus. Não foi só aceitar Jesus, foi só estar com Jesus, porque lá em Salmo 18, 118 versículo 18, eu acho, né? 118, versículo 18, vai dizer que Deus me castigou-me muito, mas não me entregou à morte, porque Deus tem um carinho muito grande pela gente, entendeu? Então, Deus castigou ele
moeu, mas a gente está aqui. Mas está aqui, verdade. Na presença de Deus, em nome de Jesus. E está sendo maravilhoso. Muita gente acha que os momentos difíceis, né, as dificuldades é a provação, é o diabo que está vindo, mas é em meio às dificuldades que muitas pessoas acabam conhecendo a Jesus. Né? É verdade. Então a gente tem que olhar e reconhecer. Se a gente está nesse momento, está passando por esse momento, é porque a gente tem que se achegar mais a Deus. E hoje, como é que vocês estão assim, na presença de Deus? Vocês foram transformados e como é que está sendo? O que vocês fazem para poder ajudar a libertar outras pessoas? Falando uma palavra de Deus, né, no trabalho, assim, que a gente fala muito de Deus no trabalho. Às vezes chega a pessoa lá fraca na fé, assim, a gente fala de Deus, fala quanto Deus é maravilhoso, quanto Deus fez em nossas vidas. Geralmente ela sempre também fala de Deus, às vezes a pessoa tenta mudar um assunto, mas a gente sempre está tocando nessa tese. Tem um amigo meu que hoje em dia eu considero ele como amigo porque ele estava naquele sofrimento comigo. Hoje em dia ele está aqui fora, está trabalhando, trabalha muito, até aquele menino que vende aquele cheirinho, negócio. E eu falo de Deus, eu até chamei ele para vir na igreja, só que a esposa dele teve que amputar uma perna, então ele está nesse trajeto aí para consertar a cadeira de roda, mas ele ficou de vir e vai vir. E eu sempre falo de Deus para ele e ele falou que vai vir na igreja. Essa semana agora ele ficou de vir. Então eu estou aguardando ele, porque falar de Deus a gente está falando muito, entendeu? Isso é muito importante. A gente vê que, como a gente vê em temas, né, de festividades, né, que nós somos curados para curar, que nós somos libertos para poder libertar, então é isso aí. Falando a palavra de Deus, dando o nosso testemunho, isso daí é muito importante para as pessoas também. Eu hoje em dia, vivo uma vida que eu nunca me imaginei estar vivendo, né? Hoje em dia eu prego a palavra do Senhor, eu dirijo o culto, né? Eu louvo a Deus, que eu não louvava, nem karaokê eu louvava, eu cantava, eu tinha uma vergonha tremenda. E hoje em dia eu vejo Deus me usando de tal forma que eu mesma fico impressionada o quanto Deus faz. Porque assim, eu não vim de berço evangélico, ninguém da minha família é evangélico, eu nunca tinha conhecido esse mundo. Então só em 2 anos Deus ele me usou de tal forma, porque eu pedi muito a Deus, eu falei, Senhor, eu quero ser usada para poder ajudar outras pessoas, para poder, querendo não ser uma referência, ser testemunha de Cristo, através da palavra. A gente aprende isso, né, que nós devemos ser testemunhas de Cristo. Nós passamos o que passamos no mundo lá fora, para agora a gente ajudar outras pessoas que tiveram o mesmo caminho e que por algum motivo estão na internet, estão no WhatsApp, no Facebook, procurando aconselhamento ou até mesmo expondo sua vida, mas aí às vezes eu vejo essa situação, vou lá, mando uma mensagem, sabe? Tento falar de Deus para as pessoas, às vezes chega a ser até um pouquinho chata, né? Porque existem pessoas da minha família no qual eu creio que Deus vai libertar, mas eu sei que vai ser através de mim. Então isso é uma grande responsabilidade. Então eu ter que pregar para pessoas que estão no mundo das drogas, que estão, às vezes mesmo que servem outra religião, é muito difícil. É muito difícil. Mas aos pouquinhos ali, né, com paciência, com sabedoria, a gente vai levando a palavra, a gente vai cada vez mais, né, tentando levar o evangelho para essas pessoas. Sim, amém. E muitas das vezes as pessoas olham para a gente dentro da igreja, né, e a gente fala de Jesus, às vezes as pessoas não valorizam aquela palavra que a gente deixa para eles, né, porque tipo, às vezes as pessoas acham que a gente, não sabe o problema que eu estou passando, Sim. não sabe o que é isso. Não, muito pelo contrário, gente. Nós estamos aqui, mas nós já estivemos do outro lado também. Sim. Eu, particularmente, nunca me envolvi com drogas, mas eu venho de um mundo de pecados, de um mundo pecaminoso, de práticas que não agradavam a Deus. Então, assim, quando eu paro para falar com pessoas que ainda estão no mundo, às vezes a pessoa acha que eu nunca vivi isso. Sim, exatamente. Né? Às vezes não valorizam a nossa palavra. Então eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês, essa palavra para vocês,
para quando alguém chegar e falar de Jesus para vocês, independente da situação que vocês estejam vivendo, valorizem essa palavra, tomem essa palavra para vocês, né? Carreguem essa palavra, que ela venha fazer, que essa palavra venha servir, né, de impulso, de forças para vocês saírem dessa vida, porque é o testemunho que é dado para vocês de pessoas que estavam vivendo essa vida e que hoje foram libertas, estão vivendo uma vida que está agradando a Deus e que está ajudando a pessoas, né, que estão presos ainda nesse mundo pecaminoso onde não agrada a Deus. Então, assim, qual é a palavra de incentivo, né, que vocês querem deixar assim para as pessoas que ainda vivem nessa vida? Eu quero que elas escutem as pregações, escute uma pessoa às vezes que vem falar uma palavra de conforto, de carinho, que absorva aquilo dali e que, mesmo que tem muita gente que não acredita em pastor, não acredita em ninguém, mas que venha buscar aqui dentro. Porque aqui é a única palavra que salva, que cura e liberta. Ah, eu não acredito em pastor fulano, mas vai lá na Bíblia. Lá na Bíblia vai te dizer tudo que... Aqui dentro tem tudo que você precisa. Tudo. Então, a palavra que eu tenho de incentivo para deixar para as pessoas que estão ouvindo hoje é que, independente da situação que você esteja vivendo, o único que pode transformar a sua vida é Deus. O único que muda situações improváveis, o único que liberta, o único que te ama, independente de tudo aquilo que você pratica ou de tudo aquilo que você praticou. Então eu peço para você que esteja nos ouvindo aqui, né, que você repense isso, que você repense no quanto você é amado, no quanto Deus tem cuidado de você, independente da situação no qual você esteja se encontrando nesse momento. Deus, Ele está aqui, Ele nos enviou aqui para deixar essa mensagem de testemunho para vocês, dizendo que não existe impossível para Deus, independente do problema, independente da sua opção sexual, independente de qualquer coisa da sua família não te apoiar. Se firme com Deus, acredite na palavra de Deus, siga, olha para o foco que é Jesus, que somente Ele pode nos transformar, Ele pode nos mudar, Ele abre portas onde apenas tem paredes, e somente Deus pode fazer o impossível em nossas vidas. Amém, amém. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Alice, por estarem compartilhando aqui conosco o testemunho de vocês. Eu que agradeço. Amém. Eu tenho certeza que iremos sair dessa situação, né, através de Jesus Cristo, através da palavra, através da fé de vocês em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que muitas pessoas também vão tomar coragem através desse testemunho de vocês e vão criar forças para sair dessa situação. Quero agradecer a você também, o nosso ouvinte que está aqui nos ouvindo, agradecer por vocês disponibilizarem o seu tempo, por estar aqui, você que curtiu, compartilhou, e você que ainda não compartilhou, não curtiu, deixa aí o seu like para nos ajudar, compartilhe esse vídeo com os seus familiares, com os seus amigos, tá bem? Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus. Esse daqui é só apenas um quadro, né, de muitos outros daqui da nossa igreja, Comunidade Cristã Milagres Exagerados. Nós também estamos desenvolvendo um site onde terá pregações, onde vai estar também todos os podcasts. Então eu quero convidar vocês a se inscrever nesse canal, não sair daqui agora desse canal sem antes de deixar o seu like, sem antes se inscrever, vai nos ajudar bastante e também vai deixar vocês por dentro dos próximos eventos que vai acontecer na nossa igreja. Então desejo a todos a paz do Senhor, muito obrigado mais uma vez por terem vindo aqui. E fiquem com Deus e até a próxima. Até. E lembre, só Deus cura, salva e liberta. Amém.